Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. Querido irmão, querida irmã, é sempre uma alegria reservar este momento do nosso dia para nos encontrar com o Senhor. E como é bonito a nossa fé. A nossa fé nos diz que o Deus que nós cremos se deixa encontrar por cada um de nós. E como podemos encontrá-lo? O encontramos sobretudo na Sagrada Escritura, e que este encontro seja transformador. Por isso, meu irmão e minha irmã, coração e espírito abertos para permitir que esta palavra transforme a nossa vida. Eu te convido a, neste momento, fazermos como que um kairós, o tempo da graça de Deus. Ele quer nos falar e, com a generosidade do nosso coração, acolhamos a sua mensagem e permitamos que ela ilumine o caminho que devemos seguir. Escutemos com atenção. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Disse-lhe João: Mestre, vimos alguém que não nos segue expulsando demônios em teu nome. E o impedimos, porque não nos seguia. Jesus, porém, disse: Não o impeçais, pois não há ninguém que faça milagre em meu nome e logo depois possa falar mal de mim. Porque quem não é contra nós, é por nós. De fato, quem vos der a beber um copo d'água por serdes de Cristo, em verdade vos digo que não perderá a sua recompensa. Se alguém escandalizar um destes pequeninos que creem, melhor seria que lhe prendessem ao pescoço a mó que os jumentos movem e o atirassem ao mar. E se tua mão te escandalizar, corta-a. Melhor é entrares mutilado para a vida do que, tendo as duas mãos, ires para o Geena, para o fogo inextinguível. E se teu pé te escandalizar, corta-o. Melhor é entrares com um só pé para a vida do que, tendo os dois pés, seres atirado na Geena. E se teu olho te escandalizar, arranca-o. Melhor é entrares com um só olho no reino de Deus do que, tendo os dois olhos, seres atirado na Geena, onde o verme não morre e onde o fogo não se extingue. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, a mensagem do Evangelho para nós hoje é uma mensagem muito atual, uma mensagem dura, mas talvez necessária para que vivamos bem o nosso seguimento a Jesus Cristo. Por isso, meu irmão, minha irmã, é preciso que acolhamos esta mensagem não somente como uma mensagem do passado, mas uma mensagem atual para a nossa vida hoje. Se pergunte: o que a palavra de Deus provoca na sua vida, na minha vida, na nossa comunidade? O Evangelho que hoje nós escutamos começa justamente com a intervenção de um dos discípulos de Jesus, muito interessante. Diz assim o início do texto que escutamos: Disse-lhe João: Mestre, vimos alguém que não nos segue expulsando demônios em teu nome e o impedimos, porque não nos seguia. Vejamos bem, a princípio, o comportamento desse discípulo de Jesus parece uma preocupação, um zelo, um cuidado com o discipulado. Mas, meu irmão e minha irmã, este é um risco também presente hoje. Os discípulos de Jesus, por um minuto e aqui, apresentado nesta atitude de João, pensavam que Jesus fosse posse deles. Portanto, queriam instrumentalizar Jesus. Jesus pertencia somente a eles, mas Jesus não se deixa aprisionar por esse tipo de pensamento egoísta. E quantas vezes também, hoje, nós, às vezes, temos essa tendência de pensar que nós somos donos de Jesus. E somente nós podemos ser alcançados por sua graça.
ou somente nós temos a autorização para falar em seu nome e realizar milagres em seu nome? Era esta a tendência dos discípulos de Jesus, pensarem que ele fosse uma posse deles e não o contrário, eles estivessem à disposição para o serviço de Jesus. Jesus não admite esse tipo de comportamento. Como Jesus reage diante dessa atitude de João? Diz o Evangelho: Jesus, porém, disse: não o impeçais, pois não há ninguém que faça milagre em meu nome e logo depois possa falar mal de mim. Porque quem não é contra nós é a nosso favor. Vejamos bem, quantas vezes temos essa tendência de querer impedir que as pessoas realizem também as suas obras em nome de Jesus, simplesmente por não fazerem parte do nosso grupo. Quantas vezes nós pensamos que somente nós somos verdadeiramente autorizados a realizar a missão e pelos outros não fazerem parte do nosso grupo, por isso não estão autorizados. Em seguida, o Evangelho vai falar dessa dimensão da caridade necessária com os discípulos de Jesus. Diz assim o Evangelho: quem vos der a beber um copo d'água por serdes de Cristo, em verdade vos digo que não perderá a sua recompensa. É a generosidade no cuidado com aqueles que seguem a Jesus e, em nome de Jesus, realizam a missão. O Evangelho, na última parte, vai falar do escândalo. Meu irmão e minha irmã, prestemos atenção, porque nós também muitas vezes podemos correr este risco do escândalo. E aqui Jesus é radical. Diz assim: se alguém escandalizar um destes pequeninos que creem, melhor seria que lhe prendessem ao pescoço a mó que os jumentos movem e o atirasse ao mar. Portanto, Jesus é muito duro nessa realidade de escandalizar os pequeninos. Prestemos atenção, se nós muitas vezes, com nossos gestos, nossas palavras, nossas escolhas, não estamos causando também escândalo aos pequeninos. E aqui o Evangelho faz questão de sublinhar o escândalo aos pequeninos, isto é, aqueles que muitas vezes não são contados, que estão marginalizados, mas por causa do modo com que vivemos a nossa fé, o nosso seguimento a Jesus, por causa das nossas contradições internas, acabamos escandalizando estes pequeninos. Tomemos cuidado com o escândalo na igreja. Continua Jesus para mostrar a gravidade do escândalo. Se tua mão te escandalizar, corta. Melhor é entrares mutilado para a vida do que, tendo as duas mãos, irem para o Geena, para o fogo inextinguível. É claro que aqui Jesus está utilizando uma metáfora. Jesus não está falando de cortar fisicamente a mão, mas é um modo de dizer que é preciso cortar pela raiz aquilo que nos leva a escandalizar os pequeninos. Igualmente, Jesus continua dizendo: se teu pé te leva a escandalizar, corta-o, melhor entrares com um só pé para a vida do que, tendo os dois, seres atirado no Geena. Igualmente o olho, se teu olho te escandaliza ou leva ao escândalo, arranque-o. É melhor entrar para a vida com um só olho do que, tendo os dois, perder a vida. Jesus, portanto, é radical no Evangelho. É preciso cortar o mal pela raiz. É preciso cortar as atitudes, as palavras, os gestos que escandalizam pela raiz. Não podemos permitir que essas atitudes e palavras que levam ao escândalo ainda permaneçam em nossa vida. É preciso cortar radicalmente. Por isso, meu irmão, minha irmã, cada um precisa se perguntar: o que na minha vida precisa ser cortado, precisa ser eliminado, precisa ser transformado? Quais são os gestos, palavras, contradições internas que eu tenho que provoca escândalo e que eu preciso, de forma radical, cortar da minha vida? É esta reflexão que o Evangelho de hoje nos leva a fazer. E não somente refletir, tomar decisão concreta de deixar que tudo aquilo que nos leva a escandalizar os pequeninos seja eliminado da nossa vida. Então permitamos que o Evangelho se torne vida na nossa vida e carne na nossa carne.
irmão e minha irmã, estamos chegando ao fim deste nosso encontro diário, alimentados pela Palavra de Deus, onde nós podemos escutá-la, refleti-la. Agora, com o coração cheio de gratidão, queremos nos dirigir ao Divino Pai Eterno e a Ele fazer a nossa prece, a nossa oração. Divino Pai Eterno, Deus de amor, Deus de misericórdia, no dia de hoje, à luz do Evangelho, te pedimos a graça do Espírito para que tenhamos um coração aberto e saibamos reconhecer o bem que os outros também realizam, mesmo que não façam parte do nosso grupo, mas ter a humildade de reconhecer que eles fazem o bem em nome de Jesus. Ajuda-nos, Pai Eterno, a reconhecer que Jesus não é um objeto da nossa posse, mas nós é quem disponibilizamos a nossa vida para servir a Jesus na construção do seu reino. Pedimos também, Pai Eterno, a graça da coragem para eliminar de dentro de cada um de nós todas as atitudes e palavras que podem produzir escândalo aos pequeninos. Que sejamos fiéis ao Evangelho de Teu Filho Jesus, impulsionados pelo Espírito Santo a testemunhar o Teu reino. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.